Paz de Jesus, amém, queridos? Amém. Glória a Deus, bom dia a todos. Que bom que você está aqui, viu, irmão? A sua presença fortalece a minha fé, amém? Glória a Deus. Que bom que você veio, aleluia. Maravilha, irmãos. Cada um de nós, irmãos, sacrificamos, e não foi muito para estar aqui, na verdade. Você pode estar cansado, porque teve oração ontem, gostaria de ficar mais um pouco, né, em casa, domingo, aproveitar mais aí o descanso do final de semana, mas às vezes, irmão, nós queremos fugir desse sacrifício que é tão bom sacrificar ao Senhor. Homens sacrificaram a sua própria vida em prol do Evangelho. Homens morreram, mulheres morreram. Sempre quando eu falo dos mártires, eu lembro da irmã Margarete. Para mim, de muitos testemunhos que eu vi sobre os mártires, né, no período do século I até o século IV, meados do século IV, muitos servos do Senhor, eles foram condenados à morte, crucificados, outros queimados vivos, e outros comidos pelas feras no Coliseu. E foi um marco histórico, né, na vida da igreja. Não me recordo qual foi o imperador no momento, mas teve um imperador, irmãos, que ele crucificou durante o seu reinado, ele crucificou mais de 10 mil cristãos. Ele crucificou, fora aqueles que ele mandava quebrar uma perna e um braço. Quebrava um braço direito, um braço esquerdo e uma perna direita. E botava a pessoa no trabalho forçado, para quebrar pedra, quando não quebravam a perna ou o braço, para deixar a pessoa sem possibilidades, ele vazava o olho da pessoa. E eles não negavam a sua fé. E às vezes nós falamos assim: eu não nego a minha fé, mas às vezes acaba negando. Às vezes a gente está cansado, e a gente poderia fazer algo, vamos até determinado para algum propósito, a gente acaba não fazendo, né? Porque fazemos uma troca. Não, hoje eu vou ficar aqui e eu não vou para o culto, ou eu não vou fazer algo que Deus mandou, e você acaba, de qualquer forma, você acaba renunciando, porque você não quer sacrificar. Nós não queremos sacrificar. Nós somos uma igreja no dia de hoje acostumada a não oferecer sacrifício a Deus, né, de coisas que são tão pequenas e que são importantes. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, queridos, vamos abrir nossa Bíblia. Hoje é o culto da reforma. Para mim é muito importante. Amanhã é o dia 31 de outubro, é o dia, realmente o dia da reforma é amanhã, né? E amanhã também é o dia de quê? Amanhã é dia 31. Dia da reforma, mas o quê? Glória a Deus. Hã? Digamos, mas vamos para mais um dia. Todo ano tem esse dia 31. Aleluia. É dia de quê, irmãos? Amanhã? Aqui no Brasil não, né? Não sei se aqui no Brasil não é feriado, não. Mas nos Estados Unidos amanhã é o dia do Halloween, dia das bruxas. E aqui no Brasil, irmãos, esse ano, você vê um ano tão assim, está tão polarizado espiritualmente, né? O inferno está se revelando tanto. Você já viu algum ano passado aí, nos anos passados, os colégios priorizar o Halloween? Eu não me recordo disso.
esse ano, já foi até, a gente viu no jornal, colégios, eu não me recordo se eu não peguei se era colégio particular ou municipal, mas teve um colégio que ornamentaram alguns lugares do colégio, umas escadas, com pisadas de sangue, como uma bruxa, né, na subida da escada, com as partes altamente decoradas com Halloween, com aquela abóbora, né? E as crianças tiveram medo de entrar no colégio, né? Aqui em Russas, ontem à noite, vocês irmãos viram, ontem à noite não, sexta, na caminhada, na marcha para Jesus, na Avenida do Olimpo tem um colégio ali, um colégio não, foto, é um colégio, né? Ah, pronto. Lá estava também até uma mulher pintada de bruxa. Ela saiu assim na porta, a gente passando, e ela saiu pintada, e viu uma mulher saindo também com as crianças, né? Então você vê, irmão, que o que tem a ver o Brasil com o Halloween? Nada. Não tem nada a ver com isso. Não fomos nós que criamos, não tem nada a ver com essa festa. Mas o negócio, esse ano, a questão no âmbito do reino espiritual, está um negócio tão declarado, o inferno ele está se mostrando tanto, se revelando tanto, por isso que eu digo que esse ano tem sido um ano de revelação. Nós temos, Deus tem revelado, Deus tem mostrado as coisas, nós temos visto, para que nós não sejamos realmente enganados, né? Então, irmãos, quando nós damos prioridade à festa das bruxas, a comemoração realmente satânica, já não basta o carnaval, né, que nós consideramos como o aniversário do diabo, é a maior festa do ano, é o carnaval, não é verdade? É a festa do diabo, é o aniversário do cão. É o aniversário do diabo, onde todo tipo de miséria acontece no carnaval, todo tipo de miséria. Louvado seja Deus. Vamos abrir Mateus capítulo 16, versículo 18, glória a Deus. Então hoje nós somos uma das poucas igrejas, irmãos, que priorizam esse momento, né, no dia da reforma. Em Juazeiro, no ano passado, nós passamos o filme de Lutero para a igreja. Esse ano a gente fez realmente o culto, foi muito bom. E no Juazeiro não me recordo que alguma outra igreja mais falaram dessa reforma, que é algo muito importante. Precisamos estar passando isso para a igreja, para que a igreja saiba da sua história, os irmãos possam conhecer o que sofreram homens e mulheres de Deus, para podermos chegar até aqui. Glória a Deus. Quem encontrou, diga eu. Mateus 16, versículo 18. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do eterno Deus: agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte ou do inferno, as portas não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então ele advertiu aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Senhor meu Pai, meu Deus amado, nesta manhã graças te damos, Pai, por termos esta oportunidade de estarmos, meu Deus, falando, meu Senhor, de tua palavra, daquilo que é importante, é interessante para a tua igreja, para a firmeza da fé e a conduta dos teus filhos. Abençoe as nossas vidas, ó meu Pai, nesta manhã o teu nome já foi, meu Deus, adorado e exaltado através dos louvores, através da nossa rendição, através, meu Deus amado, da nossa reverência, o nosso temor e o nosso amor pelo Senhor, em aqui estarmos juntos, Pai, para glorificar e exaltar o teu nome. E nesta noite, nesta manhã, nós queremos continuar ouvindo a tua voz, assim como o Senhor já tem falado desde o início deste culto. Eu creio que o Senhor vai continuar falando e fazendo coisas grandes e maravilhosas no nosso meio. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas transgressões, nossas falhas, Senhor, meu Pai.
e nos conduz em uma vida santa, meu Deus, em uma vida de temor, de amor, ó Pai, cheia de graça e de misericórdia, vinda do trono do Senhor para as nossas vidas. Abençoa esta igreja e esta cidade, abençoa a nossa nação, abençoa, Senhor, meu Pai querido, neste dia, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Irmão, eu saí da minha casa, da casa da ela, e eu orando a Deus, me dá uma xícara de café. Glória a Jesus. Eu não sinto hoje toda vontade de tomar café, irmão. Mas, glória a Deus, Senhor, me dá uma xícara de café, eu quero tomar uma xícara de café. Glória a Deus. O povo que saiu do Egito queria picanha, né? Queria carne. O povo chorou porque queria carne. Foi para a tenda de Moisés. Moisés, nós queremos carne. Glória a Deus. E eu amanheci o dia hoje como o povo que saiu do Egito. Senhor, eu quero café. E uma xícara de café. Glória a Deus. Mas daqui a pouco a gente toma, né, irmãos? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, o tema é o tempo da reforma. O tempo da reforma protestante. Aleluia. Você já imaginou, querido, que em tempos e tempos, seja a nossa casa, seja um transporte que você possui, ele precisa de uma reforma? Né? Chega um tempo que ele vai se desgastando e precisa de uma reforma. A igreja, o templo aqui, ele chega um tempo em tempo a gente faz uma reforma. A tinta está ficando velha, né? O reboco está caído, enfim. É preciso se fazer uma reforma. Olhando para os tempos bíblicos de Noé até agora, se você observar, Noé foi um reformador, né? Em tempo ou um restaurador, né? Em tempo em que o povo se depravou e que as pessoas não atentavam para Deus, tinha um Noé na história, um homem que andava com Deus. Louvado seja o Senhor, um homem que escutava Deus. E Deus levantou ele para poder sarar a terra e reconduzir o povo com uma nova história, com um novo tempo. De Noé para cá, se nós observarmos, teve muitos reformadores de lá até aqui. Glória a Deus. Homens e mulheres, né, que se dedicaram a ouvir a voz de Deus e a temer a voz do Senhor. E não foram homens poderosos, homens, digamos assim, valentes, guerreiros, homens que estavam preparados. Foram homens como Moisés, que saiu do Egito criminoso. Moisés era criminoso, irmão. Saiu do Egito fugido porque matou um soldado egípcio. E mesmo assim Deus o escolheu. Né? Por que Deus escolheu Moisés? Porque Moisés atendeu a voz de Deus, e a partir dali ele se colocou diante de Deus para um propósito. E se você olhar de lá para cá, nós temos, né, o Davi, que na verdade Davi, desde a sua juventude, ele já se propõe a fazer a vontade de Deus. Mas Davi também foi um homem que matou muita gente, um homem que, quando começa, a gente assistindo a série de Davi, quando começa a minha esposa e a Gabriela falando assim: rapaz, o personagem mudou tanto, o menino que matou Golias era um, e agora o cara que está guerreiro é outro, esse está mais agressivo. É claro, a história conta assim. Davi, quando ele está cuidando das ovelhas do seu pai, ele é um jovem. Quando ele mata o Golias, dali por diante ele se torna um cara mais adulto e se torna um guerreiro. Louvado seja Deus. E dali para frente ele começa a matar gente, e acha matar gente, foi muita gente. E o próprio Deus: não, você não vai fugir o tempo, porque você derramou muito sangue, né? Mas Deus usou ele para essa obra. Então houve ali biblicamente nós sabemos uma mudança. Parece que houve uma mudança de comportamento. Não, houve uma mudança de propósito. Davi tinha contato com ovelhas. Se olhar para o comportamento da ovelha, é um comportamento completamente que muda a nossa vida, o comportamento da ovelha. Então Davi tinha contato com ovelhas. Dali, quando ele sai
Quando ele sai do pastoreio das ovelhas, ele vai ser um guerreiro. Então o comportamento dele agora muda totalmente. Ele passa a ser uma pessoa mais determinante, mais determinada, mais agressiva e etc. E se nós olharmos, né, entre Davi e Saul, Davi ele se tornou reformador. Por quê? Porque Davi, quando ele assume o reinado, a primeira coisa que ele faz é buscar a arca. E ele vai buscar a presença de Deus para Israel. Saul ele não foi buscar a arca, passou o tempo todo. A arca ele não se preocupou em ir buscar a arca. Davi ele já tem esse interesse, porque ele quer a presença de Deus em Israel. E a arca simbolizava a presença do Senhor. Então Davi já tem essa preocupação. E nós vemos que as reformas vêm acontecendo. Jesus, ele vem para realmente trazer uma boa notícia. E quando ele chega, Jesus muda totalmente o cenário. E de lá para cá, glória a Deus, as reformas continuaram acontecendo. Porque a igreja ela fica sempre na incumbência dos homens de realizar a obra de Deus. E homens falham, homens se corrompem, homens, na verdade, muitas vezes eles fracassam. E aí sempre Deus vai estar levantando alguém. E eu sempre acredito numa coisa: quando você não quer fazer, mas a obra de Deus não vai deixar de ser feita, vai se levantar alguém para fazer, porque Deus, aleluia, Deus ele tem com quem contar, ele sempre tem alguém que ele pode contar, né? Então a obra vai acontecer de uma forma ou de outra, vai acontecer a obra. Aqui nós olhando para esse texto, Jesus, aqui é o prenúncio, né, da edificação da igreja. Há alguém que diz que a igreja ela foi fundamentada aqui nesse texto, né? Quando Pedro ele declara, Pedro ele é aquela pessoa que ele tem por revelação que Jesus, né, enquanto que Jesus é aquele pastor, é aquele profeta reconhecido pela nação, é aquele pregador que está pregando. Chega um momento que Jesus ele quer saber a opinião do povo, o que é que o povo pensa dele. E naquele momento em que os discípulos declaram a opinião do povo, que uns diziam que ele era Elias, outros Jeremias, ou alguns profetas, Jesus disse: e vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? E aleluia. E Pedro, ele parte na frente, porque Pedro, ele é um homem que, embora ele tenha as suas dificuldades de comportamento e de relacionamento, mas Pedro, ele é um homem mais sensível à voz de Deus. E aí, é nesse momento que Pedro, ele diz: Senhor, Tu és Cristo, aleluia. No versículo 16, né, ele diz: respondeu Pedro, Senhor, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse para ele: não é coisa tua isso, não é algo teu, não é algo imaginário, não é um pensamento carnal, mas foi o Pai que revelou, né? No versículo 17 Jesus diz: que grande privilégio você teve, porque Simão, filho de João, foi meu pai. Tem um carro aí, dando um sinal aí. Aleluia. Foi meu pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só, mas foi Deus que revela para Pedro. Pedro tem a revelação de que Jesus ele é o Filho de Deus. Agora, como Pedro ele é aquele cara mais sensível, aleluia, Jesus ele lança, né, uma palavra profética sobre a vida de Pedro. E essa palavra, irmãos, muitas vezes é usada sobre nós, né? Muitas vezes é usada sobre nós, porque Deus tem uma obra com cada um de seus servos. A igreja, ela é edificada para uma missão, que essa missão, aleluia, não é dada apenas a um, mas a toda a igreja. Ela é comissionada a fazer, né, a dar continuidade à obra do Senhor.
Então ali, irmãos, nesse texto aqui no versículo 18, aqui é o prenúncio da edificação da igreja. O Senhor Jesus, ele anuncia o início da igreja. E Pedro, ele recebe as chaves do reino do céu. O que é a chave do reino do céu, irmão? Aleluia. É o Evangelho, né? É a palavra que é a chave. Pedro, ele recebe em suas mãos esta chave. Louvado seja Deus. E Pedro, irmão, depois que ele se converte, né, até a prisão de Jesus, já falei isso aqui para os irmãos, né, e nós vemos isso no texto frequentemente. Até a prisão de Jesus, Pedro ainda é aquele cara que precisa se converter, né? A partir dessa profecia aqui, dessa palavra profética, Pedro ainda vai dar lugar ao diabo, o diabo ainda vai falar na boca dele, ele ainda vai tentar matar o soldado lá no monte, né? Ainda é aquele cara ainda desconcertado. Mas isso não é, na verdade, um empecilho para que Deus possa usá-lo, porque Deus está trabalhando na vida do Pedro. Louvado seja Deus. E a partir do momento de uma grande vergonha que Pedro passa, de uma grande humilhação, de um grande impacto na vida dele, lá na casa do Anás, né? Quando ele está na casa do Anás, aquela grande vergonha que ele passa, que ele cai em si e vê outra palavra de Jesus se cumprir na vida dele, que foi o negar ao Senhor por 3 vezes antes que o galo viesse cantar. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, Pedro ali, ele vai orar e vai se converter literalmente a partir dali. Mas eu acredito mais que Pedro, ele se converteu, foi mesmo lá na cruz. Foi quando a obra do Calvário se realizou, quando Jesus disse, está consumado. Ali quebrou todas as correntes, todos os mares caíram por terra e deu liberdade, glória a Deus, ao seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, a igreja, ela tem o seu prenúncio. Aqui, quando Jesus declara isso para Pedro, Jesus diz, glória a Deus, agora eu te digo que você é Pedro, é Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Claro, Jesus falava dele mesmo, a pedra, porque Pedro não é uma pedra, Pedro é um fragmento da pedra. Aleluia. Mas a Pedro, Jesus está dando uma missão, glória a Deus. Ele está dando uma missão, aleluia, para Pedro. Então, o prenúncio da igreja vem aqui, mas o início da igreja, ela acontece, ela se estabelece literalmente lá no Atos 2, né? Atos 2, versículo 1, louvado seja Deus, é onde acontece o início da igreja. Ao passar do tempo, querido, aleluia, a igreja precisou de uma reforma, no sentido espiritual, da sua fé, da sua crença, aleluia, porque ao passar do tempo, dos anos, né, os homens, a liderança, ela foi se corrompendo, como hoje nós estamos vendo, a normalidade das coisas, né? Parece que o crente, ele pode mesmo se envolver com tudo nessa vida, parece que o crente mesmo precisa, né, se envolver com as coisas dessa vida, parece que nós realmente precisamos, parece que, aleluia, nós podemos fazer isso, e isso tem levado a entender que nós precisamos de uma reforma nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no capítulo de Atos, o versículo capítulo 2, abre aí, por favor, sua Bíblia, irmão. Glória a Deus. Para a gente terminar, em nome de Jesus, antes das 10, né, irmãos? Assim como os irmãos não tomaram café, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 2 de Atos, versículo 1, diz assim: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Louvado seja o nome do Senhor. E ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Aleluia. Presta atenção numa coisa, querido. Pedro, ele estava
aqui nessa oração. Nós sempre falamos que a igreja, por que a igreja ela se estabeleceu aqui? Porque Jesus ele fala assim, ninguém saia da cidade até que do alto vocês sejais revestidos de poder. Ou seja, a igreja, para ela se estabelecer definitivamente, realmente, ela precisava da manifestação do Espírito Santo, se cumprindo a promessa do Pai, dada a Joel há muito tempo atrás. Então, isso precisava se cumprir. E Jesus ele disse que o Espírito Santo não poderia vir quando ele estivesse na terra, mas depois que ele fosse para o Pai, então o Espírito Santo, o Espírito de verdade, o Espírito de consolação, ele viria sobre a igreja, ia conduzir a igreja em sua missão. Então aqui a igreja ela está posicionada, porque a igreja está em oração. Nós não podemos acreditar, irmãos, que nada acontece se não for através da oração. Eles estão há 10 dias, irmãos. Eles estão no cenáculo, no lugar, creio eu, que eles estavam. Eu não pesquisei ainda isso aqui, mas eu creio eu que eles estavam no mesmo lugar onde celebraram a ceia, quando foi preparado por Jesus. Eles estavam ali já há 10 dias. Eles estavam orando ao Senhor, homens, mulheres, uma assembleia de quase ou 120 irmãos estavam ali reunidos na presença do Senhor, porque foram aqueles que decidiram obedecer ao que o mestre tinha dito: não se ausentem de Jerusalém, até que do alto venha o poder de se acreditar nessa promessa. Por isso ficaram esperando. Aleluia. E é algo tão interessante, irmão, enquanto alguém não sabia o dia, a hora que esse manifestar vinha, como é a questão do arrebatamento, mas aquela igreja ela se posicionou em oração, porque ela sabia que ia acontecer, e eles entendiam que não ia demorar isso, mas que quando Jesus fosse, o Espírito vinha. Louvado seja Deus. Quando Jesus fosse para o Pai, o Espírito viria para cá. E realmente, irmãos, ali acontece. E por que a igreja ela inicia-se aqui? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque aqui foi quando os apóstolos eles foram habilitados para manifestar a glória de Deus. O Espírito Santo os habilitou e autorizou, com o poder para fazer a obra. Porque até então, até há uns 40 dias atrás, essa igreja foi aquela que se dispersou. Quando Jesus foi preso, esse Pedro foi aquele que rolou ele do soldado. Esse Pedro, há poucos dias, foi o que negou Jesus, há poucos dias negou Jesus. Esse Pedro e os demais irmãos foram aqueles que se esconderam, que, aleluia, fugiram com medo de morrer. Foram aqueles que se trancaram em suas casas, não saíram nas ruas com medo de morrer por conta da perseguição a Jesus e sua igreja, aleluia. Então eles precisavam de revestimento, ou seja, eu preciso de reforço. Amém, amado? Amém. Quando você está numa luta grande, que você se sente sem força, o que é que você precisa? Irmão? De reforço. E o que é que muita gente faz? Cai fora. Quer escolher para o culto, irmão? Porque pastor, passou uma luta tão grande, me senti tão fraco, me deu vontade de orar. Poxa, você vai ser de reforço. Aleluia. Aleluia. E esse reforço está através da oração, do buscar, se você não consegue orar só, reúna aí 2, 3 irmãos na sua casa. O diácono Eudes, que ele não veio ontem para acho que ele está trabalhando, o diácono Eudes, ele não veio ontem para algum sítio e nem está aqui hoje, mas o diácono Eudes ele testemunha algo que ele viveu em um tempo atrás, logo no início da nossa fé. Nós vivíamos muito na casa da mãe dele, e o Eudes, a gente ia para lá se reunir naquela época, porque Russas ela tem 2 histórias, uma antes da Dakota e outra depois da Dakota. Antes da Dakota era o tempo da calamidade, era o tempo do sofrimento.
os crentes aqui em Russas, para usar o sapato, a gente decidia de São Paulo, vinha os sacos de sapato de São Paulo, né? E aí cada um pegava um, não dava muito certo no seu pé, você botava ali uma sacolinha, né? Um saco, uma bucha de papel, para poder o seu pé não cair dentro do sapato. E a roupa era do mesmo jeito, era um tempo muito difícil. Aí nós se reuníamos para orar na casa do irmão Luiz, do pastor Luiz, né? Que era uma casa só, com a casa da irmã, a nossa irmã Maria Coelho, né? E o Elvis, ele era aquele jovem muito vaidoso, e ele era muito seguro, eu creio que até hoje, né? Muito seguro. Aí a gente diz assim, aí o Luiz sabia, né, que a Silene, irmã dele, dizia assim, Elvis, a gente ia para lá, orava, a gente assistia, ele sempre foi um cara assim mais organizado, tinha um vídeo cassete naquela época, e poucas pessoas tinham. Aí a gente alugava um filme lá na locadora, um filme bíblico, e assistia. Aí a Silene dizia assim, Elvis, vamos para continuar com café. Ela passava uma meia hora e 40 minutos perto do bom do Elvis para poder comprar uns pãezinhos para tomar com café, né? E ele fazia isso. E a gente orava ali, e ninguém, a gente pregava para o Elvis, e ninguém imaginava, aleluia, que o Elvis hoje ele fosse um obreiro, né? Na casa do Senhor. Quem imaginava? Um coração duro, um coração difícil, né? Endurecido, mas aquela pessoa que no final se quebrantava e na realidade, às vezes ele, por muitas vezes, ele deixava que Deus usasse ele ali para abençoar, né, a igreja do Senhor. Então, o trabalhar de Deus, ele acontece a partir da manifestação da oração. A igreja, quando ela ora, nós nos reunimos para orar, porque nós nos sentimos necessitados de oração. Hoje o povo vive farto, né? Ninguém precisa mais de tanto de orar, está todo mundo, como é que fala? Como foi que o Thales falou? Acima da média. Os cristãos hoje estão acima da média, né? Ninguém precisa mais de tanta oração, tanto jejum, né? Estão acima da média, todo mundo está muito gordo, todo mundo está muito robusto. Ninguém precisa orar muito, ninguém precisa mais falar muito. E nós estamos vendo, irmãos, que nós estamos precisando de uma reforma. Então, o derramar do Espírito Santo dá início à igreja. A igreja, irmãos, esse derramamento, eu quero que você entenda que é planejado por Deus desde os tempos eternos. Imagine que antes da fundação do mundo, Deus já planejou tudo. Deus ele é o que conduz a história, irmãos. Se você ler aí Atos, capítulo 1 de Atos, melhor, de Efésios, capítulo 1. Se você ler aí, glória a Deus, capítulo 1, versículo 4, diz assim, o apóstolo Paulo, capítulo 1, a partir do versículo 4, ele diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua verdade. Deus assim o fez para louvor de sua graça, glória, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo todo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o seu plano, e fez que tudo ocorra de acordo com a sua vontade.
Louvado seja Deus. Aí o versículo 12 ele diz: o propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe desse glória. Agora vocês também, aleluia, ouviram a verdade das boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará com a sua propriedade para louvor da sua glória. Amém, irmãos? Ele conduz a história, irmãos. Aleluia. E o Espírito Santo é o selo da promessa, é a garantia de que tudo acontece conforme Ele quer. E esse Espírito está em nós. Então, o derramado Espírito marca o início da igreja, o levantar de um povo. Louvado seja Deus. E o mais interessante, irmão, aleluia, é que Pedro, ele é o cara que abre a porta para um avivamento. Pedro é aquele que Jesus disse: você és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, te darei a chave do reino dos céus, aleluia. E realmente isso se cumpre. O que Jesus está profetizando é que Pedro ele vai abrir a porta para um grande avivamento. Louvado seja Deus. Aí no momento que a igreja ela é movida pelo Espírito, ela começa a profetizar, e ela começa a orar pelas pessoas, falando em sua própria língua, aleluia. Ali abre-se portas, não só em Jerusalém, mas para outras nações, porque ali estavam povos de todos os lugares reunidos ali, e ali foi onde eles puderam ouvir na sua própria língua a palavra de Deus, aleluia. E é nesse momento, aleluia, em que Pedro ele abre a porta para um tempo de graça. A igreja começa, querido, com uma mensagem evangelística e a rendição de quase 3.000 vidas para Jesus. Você acha que isso, irmãos, é algo muito simples de você ouvir 3.000 almas para Jesus? Quem pregou Pedro? Pedro era pregador? Não. Até então não. Mas se tornou por quê? Por obra do Espírito Santo. Aleluia. Você pode dizer: pastor, eu não sou pregador, eu não sei falar, eu não sei nem dizer algo sobre Jesus. Aleluia. Mas quem disse que você precisa em si mesmo ter isso? Você precisa ter o Espírito. E esse Espírito ele se move dentro de nós, irmãos. Aleluia. E a igreja precisa se mover. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja precisa se mover. Quando a igreja sai para a rua, o povo chora. Algo tão simples e tão confundido com a outra coisa. Mas eu vi pessoas chorando aqui quando nós saímos aqui na rua, glorificando o nome. Eu vi pessoas na calçada que choravam. Eu vi pessoas que eram atingidas por uma glória que ia no coração dos simples. A glória não ia no coração de todos, mas ia no coração de alguém, porque alguém estava tendo esse momento não como um momento político, embora alguns tivessem, mas aqueles que estavam tendo como algo espiritual, aleluia, estava refletindo a glória para um lado, para o outro, as pessoas estavam sentindo. Então, querido, aleluia, o momento poderia, a situação poderia ser uma, mas Deus ele manifesta a glória na vida dos simples. É a simplicidade de cada um e a sensibilidade, aleluia, de cada um tem com o Espírito Santo e que Deus vai. Então, Marcos 2, 20 ao 28, nós encontramos que Pedro, então terminamos. Nós encontramos que Pedro, Atos 2:20, Pedro ele abre aqui porque, louvado seja Deus, embora tenha uma assembleia de quase 120 vidas que estão ouvidas e pregando, cada um profetizando, tinha revelação, tinha língua estranha, tinha profecia, aleluia. Mas no versículo 20
e Atos 2, olha o que acontece. Glória a Deus. Peraí, perdão, Deus. Aleluia. Versículo 14, né? Versículo 14. Aleluia. É quando Pedro, capítulo 2, versículo 14, é quando Pedro ele começa a pregar. Então Pedro deu um passo à frente. Diante da multidão, o que é dar um passo à frente? Pedro saiu na frente. Por que ele saiu na frente? Aleluia. Porque ele estava, sobre ele estava, irmãos, uma palavra profética de Jesus. Aleluia. Te darei as chaves do reino dos céus. A partir daquele momento, Pedro ele dá um passo, ele começa a pregar. E quando ele começa a pregar, aleluia, as pessoas começam a se arrepender, porque a verdadeira mensagem ela deve gerar arrependimento. Não adianta nada, irmão, nós estamos pulando aqui, aleluia, falando de uma outra coisa. Por isso que eu gosto das mensagens cristocêntricas, porque a mensagem de Jesus ela gera arrependimento. As pessoas se arrependem, as pessoas se aquebrantam, as pessoas vão reconhecer quem são, se encontram em si, aleluia, descobrem quem são e que precisam dessa graça. Louvado seja Deus. Então, quando Pedro começa a pregar essa mensagem evangelística, o povo começa a se arrepender. Pedro, ele dá um passo à frente com, aleluia, os 11 apóstolos se dirigem em alta voz à multidão. Louvado seja Deus. E é aí onde ele começa a pregar. E é neste momento, louvado seja o nome do Senhor, em que se rende ali uma multidão de quase 3.000 vidas. O versículo 38 do capítulo 2, aleluia, diz assim, Pedro, versículo 37, diz assim, o versículo diz assim, as palavras partiram o coração dos que ouviram, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu, vocês devem se arrepender, aleluia, para o perdão de seus pecados, e cada um deva ser batizado em nome de Jesus Cristo. Ali se renderam quase 3.000 vidas que foram batizadas. Imagine você começar uma igreja, irmão, já pastoreando quase 3.000 vidas e realizando o batismo com quase 3.000 vidas. Aleluia. É glória, né, irmãos? É poder, aleluia. Então Pedro está sobre uma promessa. Ali acontece o início da igreja. A igreja ela está, aleluia, se estabelecendo. Mas só querendo que o tempo passa e a igreja se corrompe. Aleluia. A igreja se corrompe. Do século I para em meados do século IV, né, aonde Constantino, um cara muito inteligente, diz até que Constantino ele teve uma revelação, né? Conta a história que Constantino teve uma revelação, que ele se tornaria imperador de Roma. E ele foi inteligente, porque enquanto os outros imperadores eles matavam cristãos, Constantino fez assim, ele sabia que a única forma de se tornar imperador era com a apoio da igreja. E realmente aconteceu, irmãos. Ele reuniu a igreja, trouxe para junto de si. Só que aí é onde mora o perigo. E é uma história muito parecida com a nossa hoje. Você não saber separar igreja de Estado. Eu sou igreja, o Estado é Estado. Eu tenho a minha função, o Estado tem a dele. Aleluia. Eu sou o crente, o político é o político. Aleluia. E eu tenho a quem adorar, eu tenho a quem servir, eu tenho que respeitar o político, mas eu tenho a quem servir, eu tenho a quem adorar. Eu não posso tornar o homem o meu ídolo, ou a minha paixão, ou, aleluia, ou ter a minha adoração ao homem. Constantino foi inteligente, porque Constantino viu que a única forma de ser imperador era com a igreja, e ele trouxe a igreja para si. Aleluia. E ele se torna imperador, aleluia, naquele século. No século IV, aleluia. O tempo passa, a igreja se corrompe, a liderança se corrompeu, o Império Romano assume, irmão, realmente assume a igreja, porque agora, de tão corrompida que se tornou a igreja, que ela se
Constantino agora passa a comandar, o Império Romano passa a comandar a igreja. Observe que no tempo de Jesus, o Império Romano comandava Israel, mas não o povo de Deus. O povo de Deus era livre espiritualmente, né? Jesus libertou o povo. O povo, tanto é que tinha aquela, assim, Roma, ela ficava com toda a produção, com toda a economia do povo judeu de Jerusalém, mas no sentido espiritual, Roma nem julgava as causas espirituais. Quem que julgava as causas espirituais? Era o Sinédrio. Tinha um Sinédrio com 71 homens, né, que tinha um sumo sacerdote para poder julgar as causas dentro da linhagem de Israel. Eles conseguiram estabelecer essa ordem. Mas quando Constantino ele se torna imperador, ele consegue comandar a igreja. E por que ele consegue comandar a igreja? Porque ele dá, né, aquilo que os homens querem: dinheiro. E infelizmente, irmão, nesse tempo, muita gente achou ruim e acha ruim. Mas quem vai a São Paulo, quem sai daqui para um outro estado da região sul, você sabe o que você passa quando você diz que você é nordestino. Sempre há um jeito de tirar esse sarro de você. E é inegável que o nordestino ele se torna fraco diante de muitas coisas. Por quê? Porque as pessoas, aqui no Nordeste, elas são fáceis de ser enganadas, né? O cara diz que o Nordeste ele é um povo sem cultura, sem educação, porque nenhum presidente até hoje investiu no Nordeste acerca da educação. Todo o cara teve a oportunidade de ser, e o seu partido de ser 3 vezes presidente da nação. E ele fala hoje como se não tivesse, incluindo até ele mesmo, né? Mas a questão do Nordeste, irmão, não é só uma questão agora eu não digo a palavra. Sim, não é só isso, é uma questão espiritual, cultural, realmente, porque enquanto não mudar essa visão, o povo não gosta de ler, né? Enquanto não mudar essa visão, nós somos um povo trabalhador, somos uma classe trabalhadora. Enquanto não mudar essa visão que nós precisamos nos qualificar, nos preparar para podermos viver melhor, as pessoas elas vão sempre viver na base, né, do espírito de miséria, que as pessoas se vendem por um prato de comida, né? O cara diz, né, abertamente, quando eu falo que nós vamos comer uma picanhazinha misturada com farinha, uma cervejinha, o povo vai aderir. E realmente, irmão, ele fala do Nordeste, debochando o povo do Nordeste. Essa é a realidade. Por que nós temos aí que conversa? Não, eu sou nordestino, não aceito que ninguém fale porque o Nordeste não é assim. É assim, irmão, não adianta ser hipócrita. O povo nordestino é um povo, irmãos, que nós somos tão, eu não sei se posso dizer, inocente, que deixamos nos levar por qualquer coisa. Nós temos como o Nordeste, sem o Brasil ser o Nordeste, o Brasil quebra. Não é? O Brasil ser o Nordeste quebra, irmão. O Brasil é uma parte mais importante do Nordeste. Aleluia! Mas o povo nordestino não sabe se posicionar. Essa é a realidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Constantino, o que é que ele faz? Ele chama a liderança da igreja. A igreja fica presa a ele e ele dá o que os homens querem: dinheiro. Aí ele constrói templos em cada cidade. Por isso que você vê aqui, aonde você vai, onde é que está a igreja católica? Onde é que ela se posiciona? No centro da cidade. E onde é que começa a cidade? Ao redor da igreja. Porque foi estabelecido assim, né? Então uma cidade muitas vezes ela começa a partir da igreja. Porque a igreja estava presa ao Estado. Todas as cidades, pode olhar aqui, o maior centro ao redor da igreja. Partir mais para longe já se vai crescendo depois, mas ela começa ao redor da igreja. A igreja, ela sempre se torna o marco. A igreja católica sempre se torna o marco da cidade. É ali onde começou a história da cidade, é onde está a igreja. Por conta da visão de Constantino, ele construiu templos, ele colocou até ouro nos templos. Aleluia! A visão dele era boa, sim, mas os
permanecido fiéis a Deus, eles poderiam ter usado isso ao seu favor, mas o povo vinha tão massacrado pelo império que quando o império disse assim: vem cá, eu vou ajudar você, então todo mundo correu. Aliás, todo mundo não. Existiam os remanescentes que foram para os desertos, se esconder nas cavernas, que enojaram a posição dos líderes da igreja, enojaram. Pois é. Aí se formou os. Agora eu não me recordo o nome, né? Teve os mosteiros, né? Se propagaram a partir dali. Aqueles que amavam a verdade, disseram: nós não vamos corromper com o sistema. Então eles saíram fora e foram tidos como radicais, porque eles se esconderam, se isolaram, porque viram que a podridão estava tão grande dentro da igreja que eles não suportavam permanecer ali. Enquanto ficou a pompa, né, ali dos homens líderes da igreja, se tornaram aqueles homens realmente altamente cheios de autoridade, porque eles tinham poder aquisitivo. E ali eles começaram, irmãos, a impor as regras. E ali eles começaram a dizer que somente eles estavam autorizados a pregar. E foi de onde a palavra se guardou. O Papa, né, disse: não, a Bíblia é difícil demais de interpretar para ir para a mão até de um simples padre. Tem que ficar nas mãos dos cardeais e dos papas. Não pode ir nem para a mão do simples padre. Louvado seja Deus. Aí o que veio acontecer, irmãos? Passou-se os anos. E aí, no século XVI, o que acontece? Martinho Lutero, um cara altamente conturbado, cheio de problema, brigando consigo mesmo, né? Brigando com o seu pecado. E ele, à luz de velas, né? Depois que ele fez ele se tornou advogado, teólogo, né? Ele, à luz de velas, ele lendo a palavra, aí ele agora poderia passar essa palavra, porque ele era teólogo. Ele estudou, né, cardiologia, estudou direito, então agora ele teve acesso à Bíblia. O que é que ele faz? Ele, à luz de velas, ele lê o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17. O justo viverá somente. Somente pela fé. Aleluia. Ele descobre isso. E quando ele descobre esse texto, a luz de velas, ele revoluciona, porque dentro dele, aquele espírito que já havia consumido ele, agora faz dele, aleluia, aquilo que realmente Deus queria fazer: trazer uma reforma. Aleluia. E a reforma foi grande, irmãos. Teve bastante prejuízo. Toda reforma, se você olhar desde os tempos bíblicos, trazem também um prejuízo, traz um outro lado. Como nós estamos aqui no Concílio hoje falando, né? De algumas coisas aqui tratando da revisão doutrinária. Aí todo mundo preocupado com pessoas que vão ser atingidas com as novas posições. Mas todavia existe isso, irmão. Aleluia. Na época de Lutero, mais de 100 mil camponeses morreram por conta da reforma, porque desencadeou uma guerra civil. E ali muitos morreram naquele ano. Louvado seja Deus. No ano de 1517, é onde Martinho Lutero, ele, à luz de velas, ele lê a palavra em Romanos capítulo 1, versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor. E é onde ele diz, né? Ele coloca nas suas 95 teses que somente a fé, aleluia, somente a fé. Só que antes, querido, no século XV, houve-se uma profecia. John Hus, um outro reformador, porque a reforma, irmão, ela não começou com Lutero. Amém, querido? Lutero foi uma peça-chave, como Pedro foi. Lutero foi uma peça-chave para a reforma, mas a reforma não começou. Há 20 anos atrás, já vinha sendo homens levantados, e quando se levantava homens de Deus, como John Hus. O John Hus, ele é um teólogo, ele é um pregador, e
dele, de onde ele nasceu, que tinha por, ao significado, era de ganso, o nome da cidade. Então John Hus, um século antes, 100 anos antes, ele é condenado, antes de Lutero. John Hus, ele é condenado na República Tcheca, ele é condenado à morte, ele é queimado em estaca, queimado vivo, aleluia. Por que John Hus, ele é queimado vivo, ele é condenado à morte, ele se torna um mártir por conta das suas ideias teológicas, da palavra que ele acreditava, que ele não aceitava, o que ele estava vivendo no cristianismo atual. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não aceitava as posições da liderança, que nós estamos vendo hoje, irmão. Nós estamos vendo diante de nossos olhos, aleluia, posições que são tomadas, pessoas elas estão altamente frias, vivendo o evangelho, aleluia, nem frio, mas é morno, aonde tudo parece estar bem, dá aquela esquentadinha, mas logo cede para o pecado. Então é aquela mornidão que parece que está bem, mas não está. Louvado seja Deus. Então John Hus, ele é condenado à morte, ele é queimado vivo em uma estaca, mas só que antes dele morrer, ele fala assim para os seus, os que o condenaram, ele diz assim: hoje vocês queimam um ganso, mas daqui a 100 anos, aleluia, se levantará um cisne que vocês nem vão poder cozir e nem vão poder assar. Louvado seja Deus. Que era Lutero. O que é o cisne, irmão? É da mesma família do ganso. O cisne é da mesma família do ganso. Então ele disse: olha, hoje vocês queimam o ganso, mas daqui a 100 anos se levantará um cisne do qual vocês não vão poder cozer e nem tampouco assar. Aleluia. É forte, irmão, aleluia. Porque realmente, irmão, tentaram de todo jeito matar Lutero, impedir o que ia acontecer, mas Deus guardou. Louvado seja Deus. Deus guardou e o propósito se cumpriu. Então a reforma, ela já havia acontecendo desde os tempos, desde os anos atrás, já haviam sendo levantados homens, mas esses homens eles eram queimados, eles morriam, matavam esses homens, aleluia. Mas uma frase é certa, irmão: mata-se os homens, mas ninguém destrói as suas ideias. Aleluia. Um dia, talvez muito cedo, muito breve, eu partirei para a glória, mas eu tenho certeza que alguma ideia minha vai ficar. Amém, querido? Eu creio que ficará um legado, eu creio que alguém lá daqui a mais uns anos, aleluia, quando depois da minha partida alguém vai dizer assim: poxa, o pastor falou isso, aleluia, ele estava certo, louvado seja Deus, o pastor falava tanto disso, ele estava certo. Então, querido, aleluia, sempre tem os homens que vão se posicionar, que vão dar sua vida, aleluia, que não vão abrir mão daquilo que se crê, porque quando você abre mão daquilo que se crê, você é um covarde. Aleluia, por isso, às vezes nós ficamos naquela, não podemos ferir ninguém, não podemos, mas a palavra fere, porque é uma espada. Amém, amados? Amém. Não há como não ferir alguém, não há como alguém, aleluia, não ser ferido em uma mensagem, porque é uma espada que vai para conserto. Aleluia. A espada, quando Jesus fala da espada, ele fala do conserto. Quando a Bíblia fala da espada, ela fala que a espada é usada para conserto. Louvado seja Deus. Aleluia. E sempre vai ferir aqueles que na verdade não querem ser tratados. Eles vão ser feridos, porque quando a espada ela crava alguém que se submete ao tratamento, as pessoas elas aceitam. Mas quando a espada desce sobre alguém que não aceita, ela corta. Aleluia. Ela corta para revelar quem é a pessoa. Então, amado, sempre vai ter. Não adianta você dizer: eu quero pregar, mas eu não quero ferir ninguém. Esses dias eu ouvi um irmão falando na rádio. Estamos terminando esse pleito. A gente pregou aqui sem ferir ninguém. Então essa mensagem não foi.
lamento. Alguém pode até querer se safar, dizer, eu não quero. Mas meu filho, se você quer ser pregador e acha que não vai ferir ninguém, desista hoje mesmo. Não pregue a palavra. Porque a palavra, ela sempre vai estar, é claro que não é afrontando, mas ela vai estar confrontando a nós. A palavra sempre vai estar confrontando. Aleluia. Nós não pregamos para afrontar, nós pregamos para confronto. A palavra causa confrontos. Confrontar e afrontar são coisas diferentes. Aleluia. Eu não vou pregar para trazer afronta para ninguém, mas eu vou para trazer confrontos. Louvado seja Deus, para que as pessoas elas reajam. Então eu quero dizer assim, não, nós pregamos aqui, mas sem ferir ninguém, não ficou ninguém com raiva, não ficou ninguém satisfeito, meu Deus. Esse pregador, eu não acredito, não posso acreditar. Na história dos homens de Deus, todos eles, aleluia, olhando para a vida de Moisés, eu fico, meu Deus, como Moisés foi um cara tão atrevido, um cara tão assim, manso, porém que Moisés se levanta até contra o próprio Deus, irmão. Aleluia. Quando o povo pede carne, que Moisés está tribulado com a ação daquele povo, olha o que acontece, o povo vai para a porta de Moisés olha para Deus, se Deus, eu não suporto mais não, esse povo não é meu, eu não comprei ninguém, eu não fui buscar ninguém, eu não sou dono desse povo, eu não criei ninguém, esse povo na minha porta, todo dia pedindo carne, chorando, pedindo carne, o que eu vou fazer? Aí o Senhor diz assim, aí Moisés, essa carga é grande demais para mim, eu não sou dono de nada. Aí calma Moisés, Deus diz, calma Moisés, reúna 70 anciões, que eu vou tirar do teu espírito para colocar neles, e eles vão ajudar a carregar a carne. Aí depois, quando o povo continua, aí Deus traz uma penalidade, mata logo um monte de gente queimada, por conta dessa ideia da carne. Aí Moisés vai para Deus, Deus, o Senhor está matando o povo, por que o Senhor está matando o povo? Então fala assim para ele, tá bom Moisés, manda o povo santificar, eu vou dar carne a esse povo, não é só 10 dias, não é só 15 dias, não é só 20 dias, eu vou dar carne 30 dias, até eles não suportar mais, até sair pelos narizes. Esse povo vai comer carne, até sair pelo nariz, e foi mesmo. O povo, o irmão, era 50 centímetros era uma lâmina de 50 centímetros de codornizes, que veio sobre o acampamento. 50 centímetros, vamos dizer, mais alto do que esse altar aqui, uma lâmina de 50 centímetros de altura de codornizes sobre toda a terra. O povo comeu carne que saiu pelo nariz, porque o povo queria carne, como se no Egito eles vivessem na carne. Se a ideia do ser humano, as fantasias humanas, aleluia. Aí Deus disse, Moisés, eu vou na casa. Aí Moisés fala, Moisés está tão tribulado, Moisés fala o que para Deus? Deus, o Senhor vai fazer o quê? Vai trazer peixe do mar, esse povo comer? O Senhor vai matar todo o nosso gado para dar de comer esse povo? Como se Deus precisa disso, irmão? Moisés, você está duvidando de mim? Mas sim, Deus falou para ele, Moisés, você está duvidando de mim? Mas Deus sabe do coração do Moisés, irmãos, com um monte de gente que está ali, dia e noite, cobrando dele, que Moisés era o responsável por aquele momento. Aleluia. E sempre tem uma multidão. E sabe quem se levantou, irmãos, contra Moisés? Primeiro foi toda a liderança, e eles morreram todos. Aquela liderança das cabeças de família, foram os primeiros que morreram quando começaram a história da carne. Deus matou logo todo mundo. Deus começa a tocar fogo em gente. Aí depois que eles comem carne à vontade, aí não tinha nem ainda limpado os dentes, palitar os dentes. Aí Deus manda uma peste de cobras. Aí começam a ferir de novo todo Israel. Aí nesse momento que Moisés vai de novo a Deus, e agora eles passam uma serpente, coloca ali que cada serpente representava Cristo. Vamos ficar em pé nessa manhã, em nome de Jesus. Aquela serpente representava a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então deixa eu dizer a última coisa para você, querido. Aleluia. Deixa eu dizer para você uma coisa. Nós estamos vivendo um tempo de reforma. Quando nós andávamos ali para o centro, nessa marcha, aqui
o Senhor, o Espírito Santo ministrava no meu coração, aleluia, até chegar lá, até terminar o evento, o Senhor estava ministrando no meu coração. Nós estamos vivendo um tempo de reforma, sim, porque nós estamos, já começou, eu não sei se vai ser mais daqui a 100 anos, eu não sei quem vai ser o próximo Cisne, eu não sei o que vai acontecer. Mas uma coisa eu sei, os tempos de reforma começaram, amém, querido? Você levantando homens, como levantou John Hus, como levantou outros da época, para poder falar disso, para poder acordar a igreja está acordando, a igreja está se levantando, ela vai precisar ser liderada por homens, aleluia, que não vão abrir mão disso, mas ela está se levantando, e Deus vai levantar também os homens, irmãos, aleluia, a liderança para poder trazer uma reforma. Louvado seja Deus. E foi quando Martinho Lutero, ele briga com o Estado, ele diz, não, nós queremos agora a liberdade religiosa. Aí houve o concílio, né, houve a reunião do Estado com os líderes da igreja, e ali foi dado o amém. Amém. A igreja é desligada do Estado. Agora a igreja tem liberdade de ler a Bíblia, a igreja tem liberdade de pregar, a igreja tem liberdade, aleluia, de ter quantas Bíblias você quiser, né, de ter seus pregadores. Então tudo partiu desse momento, desse tempo de reforma, do tempo de Lutero, porque até então nós não tínhamos acesso a essa palavra. Então glorifique a Deus, aleluia, por você ter acesso à palavra que alimenta o nosso espírito. Por isso nós devemos agradecer a Deus hoje, irmãos, aleluia, e sabermos que nós precisamos continuar, aleluia, em reformas, para que nós possamos caminhar bem e cumprir o propósito do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, nesta manhã, a Ti nós, Senhor, somos gratos, louvamos e exaltamos ao Teu nome, glorificamos ao nome do Senhor, ao Deus vivo, por ter levantado homens do passado, homens dos séculos passados, que deram a sua vida, Senhor, como John Hus, que foi queimado vivo, Senhor, meu Deus amado, mas não abriu mão de sua fé, dos seus princípios, meu Deus amado, Pai querido, daquilo que ele acreditava, Senhor, ele honrou sua fé até a morte, meu Deus, e ainda profetizou que daqui a 100 anos se levantará o cisne, o qual vocês não poderão cozer e nem queimar, e nem assar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor tem os seus servos escolhidos para toda e qualquer missão, para toda e qualquer obra. O Senhor tem seus servos escolhidos para realizar, e nós cremos, meu Pai, que nós fomos escolhidos para esta obra, nós fomos escolhidos para esta obra. Nós não estamos aqui para brincar de ser cristão, de ser crente, de ser pregador, de ser missionário, meu Deus, aleluia. Nós estamos aqui, Senhor, meu Pai querido, porque nós cremos, meu Pai, que nós fazemos parte do propósito eterno, porque essa história é conduzida pelo Senhor, e o Senhor está, aleluia, no comando de todas as coisas, meu Pai. Assim, meu Deus, nós consagramos esta igreja, nós consagramos a nossa liderança, nós consagramos nossos obreiros, nós consagramos nossos líderes, nós consagramos, meu Pai querido, os servos teus nesta obra, para que eles possam, meu Deus, ouvir a tua voz, andar em santificação, em verdade, e não abrir mão daquilo que crê, que acredita, e defender, Senhor, meu Deus, aquilo que se acredita. Pai querido e santo, nós te louvamos pelos homens e mulheres, meu Deus, aleluia, que entregaram as suas próprias vidas, Senhor, para que o Evangelho chegasse até nós. Deus, muito obrigado pela palavra, obrigado pelos pastores, Senhor, obrigado por aqueles que pregaram para nós, obrigado por aqueles que não desistiram em nossas almas, obrigado por aqueles, meu Deus, que se entregaram para que o Evangelho chegasse até nós. Deus, nós te louvamos por tudo, te agradecemos, meu Senhor, desta manhã, meu Pai amado, por este dia que é tão importante para a nossa nação. Senhor, meu Deus amado, guia, Senhor, o seu povo,
abençoa a nossa nação, que a nossa nação continue, Senhor, nessa liberdade sobre a promessa do Senhor. Eu te peço, Senhor meu Deus, que esse dia seja um dia memorável para a história da tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, nós consagramos este dia ao Senhor e continuaremos em oração, porque sabemos que o Senhor nos conduzirá para um tempo de glória, seja qual for, Senhor, meu Pai amado, meu Deus, o príncipe dessa nação. O Senhor vai nos conduzir para um tempo de glória, para um tempo de reforma, para um tempo de santidade, para um tempo de mais oração, para um tempo, meu Deus, de homens e mulheres, meu Pai amado, meu Deus, crentes do Senhor, verdadeiros servos, adoradores, meu Pai. Ó Senhor, assim eu creio, assim eu acredito e assim eu confio que será, porque conosco está o Deus de Israel. Senhor, abençoa Jerusalém, que haja paz dentro de seus muros, meu Pai, e que prosperem todos aqueles que abençoam Jerusalém. Abençoa Israel, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nós te pedimos, Deus, abençoa Jerusalém, abençoa Israel, que haja paz dentro de seus muros. Abençoa o Brasil, abençoa a nossa nação, Senhor, que haja paz dentro de seus muros, meu Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Espírito Santo, sustenta a tua igreja, Senhor, sustenta o seu povo, conduz, meu Pai, meu Deus, sob a tua direção. Nós te louvamos e agradecemos por tudo no nome de Jesus. E você diz amém.